fazer agora as tabelas que vão tratar da questão do controle de estoque. A gente vai precisar aqui de uma tabela que vai ser a NFE CAB. NFE é de nota fiscal de entrada, tá? A gente vai criar essa tabela aí. Todas as notas que entrarem na empresa, elas vão ser armazenadas aqui nessa tabela. Então, as colunas dessa tabela serão as seguintes. Vou ter aqui o número da nota. Vai ser o inteiro, chave primária. Não é alfanumérico. Eu vou ter aqui a data da emissão. A data da entrada. E o total. Ok. Essa tabela aqui ela vai se relacionar com o fornecedor e com o CFOP. Vamos puxar aqui um relacionamento para CFOP. Opa. Aí. Tabela fornecedor. Ela está aqui do outro lado. Você vê que quanto maior vai ficando o diagrama, mais difícil vai ficando de ele ficar arrumado, né? Você pode utilizar essas páginas aqui para ir separando também os seus diagramas. Por exemplo, só o controle de vendas poderia ficar numa página. E aí ele vai puxando os relacionamentos para os cadastros, né? Os cadastros poderiam ficar numa outra página ou em duas páginas, tá? Aí você pode ir arrumando aí de forma que fique melhor a interpretação quando ele for impresso. A minha tabela de fornecedor está aqui. Eu vou precisar que essa tabela de nota fiscal de entrada se comunique com essa tabela de fornecedor. Fazendo desse jeito aí não fica muito legal. Poderia fazer assim. Deixa essa tabela CFOP aqui no meio. E aqui eu posso puxar um relacionamento para a tabela fornecedor. CFOP NFE CAB. E aqui fornecedor NFE CAB. Ok, então ela fica aí.
se relacionando aqui com a tabela fornecedor, com a tabela CFOP. Assim como eu tenho a tabela CFOP CAB, aliás, NFE CAB, eu vou precisar da tabela NFE DET. E dessa vez ela vai se relacionar aqui com o produto. Então vamos fazê-la aqui do lado. NFE DET, quais são os campos que eu vou precisar? Eu vou precisar aqui da quantidade inteira, valor unitário, um double e valor total. Também um double. Bom, assim como a tabela venda det, ela se relacionou com produto e com venda CAB. Da mesma forma, essa tabela NFE DET, ela vai se relacionar com o produto e vai se relacionar com o cabeçalho da nota fiscal de entrada. Aí ela finalmente vai ficar assim: o código do produto, o número da nota fiscal de entrada aqui em cima e o restante dos campos. A gente transforma esses dois aqui em chave primária, tá? Arruma aqui os relacionamentos. Ok. Então aqui vai ser o controle da entrada do estoque, né? Quando chegar uma nota fiscal, a nota fiscal é armazenada nessas tabelas aqui, o cabeçalho nesses detalhes nessa aqui, e o estoque ele é incrementado na tabela de produto. Esse campo aqui ele vai ser incrementado com base nessa informação aí. Vamos fazer então as três tabelas das compras. A requisição, na verdade são 6 tabelas, né? Requisição, cotação e pedido, cada uma tem cabeçalho e detalhe. Vou fazer primeiramente aqui a da requisição. Vou chamar de rec CAB. Ela vai ter aqui um código. Ela vai ser do tipo inteiro. Falta eu arrumar aqui essa chave, né? PK NFE DET. Isso aí vai ser alfanumérico. E a data da requisição. Isso do tipo data. Ok, esse cabeçalho da requisição ele se relaciona com o quê? Apenas com a tabela de funcionário. Onde é que vai estar aqui a tabela de funcionário?
aqui embaixo. Ela tem aqui um relacionamento com venda cabe e o departamento aqui. Trazer ela para cá. Funcionário REC cabe. Tá, minha tabela então de detalhes da requisição. Ela vai ter aqui a quantidade, é um inteiro, vai ter o valor unitário, vai ter o valor total. E ela se relaciona com quem? Ela vai se relacionar com o produto. A tabela produto é essa daqui, né? Ela tem esse relacionamento com o produto e com o cabeçalho dela. Produto RECDET. E aqui REC cabe RECDET. Ok, a próxima tabela, a tabela da cotação. Vou chamá-la de COT cabe, cabeçalho da cotação. Aqui nessa RECDET eu tenho que transformar aqui o código do produto e o código da requisição em chave primária, tá? Ok, então na COT cabe, nós vamos fazer assim. Ela vai ter um código, é chave primária, e auto-incremento. Ela vai ter uma data, do tipo date. Tá. Eu preciso enviar essa cotação para até 5 fornecedores, né? Então eu vou colocar assim: forne 1, forne 2, forne 3, forne 4, forne 5. Conde 1, conde 2, conde 3, conde 4, conde 5. Desk 1, desconto 1, desconto 2, desconto 3, desconto 4, desconto 5. Aqui, entrega 1, entrega 2, entrega 3, entrega 4, entrega 5.
Então, para que isso aqui? Quando o usuário ele for confirmar a cotação, então ele vai apontar quem são os fornecedores. Pode ser de 1 a 5, tá? Quais são as condições de pagamento? A gente vai colocar aqui um varchar 30. Aqui no desconto é um valor para o desconto. Condições de entrega também vai ser varchar. E nós vamos ter aqui mais alguns campos. Vai ser o total 1, total 2, total 3, total 4 e total 5. Ok. Essa tabela vai ficar assim. Ela vai funcionar dessa forma, tá? Mas vai ficar um questionamento aqui. Se eu utilizar apenas 2 fornecedores, ou 3, para minha cotação, e esses outros 2 campos aqui, forne 4, forne 5, condições 4, condições 5, desconto 4, desconto 5, não serão usados. E se um dia o meu cliente pedir para aumentar o número de fornecedores da cotação para 10 ou 20, e você vai colocar até o forne 20 aqui nessa tabela? Então são questionamentos que ficam para que você responda nos exercícios, tá? Você vai encontrar em contato com a gente para a gente lhe falar qual é a melhor forma de fazer essa tabela, ou é que você que vai nos falar qual é a melhor forma de fazer, ok? Para que ela fique normalizada de uma forma melhor, tá? No entanto, ela ser dessa forma aqui, ela vai facilitar a nossa vida em um aspecto. Mais na frente nós vamos ver qual é esse aspecto. Vou clicar em OK. Veja que ficou uma tabela bem grande, né? Deixa eu ver se eu já arrumei o PK dela aqui. Tá ok. Eu vou ter então aqui uma tabela que é a cote detalhe. Quais vão ser as colunas dessa tabela? Então, vou ter um campo quantidade, e agora no lugar de eu ter um valor unitário e um valor total, eu vou ter 5, né? Todos esses aqui vão ser do tipo double 11,2. Ok. Com quem é que ela se relaciona? Ela vai se relacionar com o cabeçalho dela. E ela deve se relacionar com o produto? Não. Ela não vai se relacionar com o produto. Ela vai se relacionar com o detalhe da requisição. Então, esse detalhe aqui da cotação, os produtos que vão entrar nela, são produtos provenientes das requisições, né, de uma ou mais requisições. Por exemplo, digamos que numa livraria, um usuário aqui, ele está precisando comprar canetas e lápis e cadernos. Isso entrou na requisição número 1. Na requisição número 2 entrou cadernos e agendas.
Então como é que vai funcionar a cotação? A cotação de número 1 vai pegar a caneta e o lápis da requisição número 1, vai mandar para alguns fornecedores. A cotação número 2 vai pegar o caderno da requisição 1 e o caderno da requisição 2, vai mandar para alguns fornecedores. A cotação número 3 vai pegar a agenda da requisição 2 e vai mandar para alguns fornecedores. Então, 3 cotações em cima de 2 requisições, sendo que uma das cotações pegou dados de 2 requisições diferentes. Tá? Então, é assim que vai funcionar. Para que funcione dessa maneira, eu vou precisar disso aqui. Vou precisar do código do produto e do código da requisição. Então fica aqui recdet cotdet. Eu coloquei cot detalhe, mas vamos deixar apenas cotdet mesmo, né? Esses 3 campos aqui é o código da cotação no cabeçalho, o código do produto e o código da requisição do cabeçalho. Eles vão formar a minha chave primária. Ok, o que eu preciso fazer agora? Tabela de pedido. Vamos fazê-lo aqui do lado. Vai ser a tabela pedido cabe. Ele vai ter um código, chave primária, você acabou de lembrar que eu não arrumei a APK dessa daqui. E esse código do pedido é autoincremento. Vou ter aqui a data do pedido. Vou ter endereço entrega, endereço cobrança, vou ter o valor do pedido, desconto, e o total do pedido. Ok. Lembre das necessidades lá, né? Nas nossas necessidades eram informados que uma cotação ela podia gerar diversos pedidos. E isso é verdade. É porque, como eu tenho 5 fornecedores, se eu fiz aqui uma cotação, vamos dizer, de 100 produtos para os 5 fornecedores. Talvez para mim seja interessante pedir 20 produtos para o fornecedor 2, 30 produtos para o 4 e o restante para o 5. Então, nesse caso, uma cotação aí gerou 3 pedidos. Mas também existia lá uma necessidade que informava que um pedido deveria ser gerado através de várias cotações. Então seria um relacionamento aí de N para N. No entanto, né, na fase aí de análise dos requisitos, chegou-se à conclusão
de que isso é difícil de acontecer, né? Isso aí o usuário ele não foi uma ideia correta da parte dele. Por quê? Porque uma cotação, ela é feita aqui, vamos dizer, para 5 fornecedores. Uma segunda cotação vai ser feita para aqueles mesmos 5 fornecedores. Então, se ela já foi feita para 4 fornecedores, já fica difícil de eu gerar um pedido através de várias cotações, devido a esse problema aí. Pode ser também que numa cotação um fornecedor, vamos dizer que o fornecedor Casas Bahia, por exemplo, na cotação de número 1, ele colocou lá umas condições de entrega por causa da particularidade daquela cotação de 10 dias. No entanto, na cotação 2, também o fornecedor 1, que era Casa Bahia, colocou a condição de entrega para 60 dias. Então, não é interessante, nesse caso aí, gerar um pedido com base em várias cotações. O interessante é uma cotação gerar vários pedidos. Por essa razão, eu vou ter um relacionamento aqui entre pedido e cotação. Aqui, um pedido sempre vai estar relacionado a uma cotação. Vai ter aqui, ó, o código da cotação no pedido. Muito bem. Quando eu selecionar essa cotação, como é que vai funcionar lá no sistema? Eu vou selecionar uma cotação e aí vou ver os dados dos fornecedores aqui, das condições de desconto, de entrega. E aí eu vou selecionar um fornecedor para aquele pedido. Então aqui no pedido eu também preciso ter o código do fornecedor. É o código do fornecedor que foi escolhido aqui, tá? Vamos ver onde é que está a tabela de fornecedor aqui. Acho que ela tinha ficado aqui para cima, né? Tá aqui, ó. Dessa minha tabela de pedido, ela também vai ter um relacionamento com a tabela fornecedor. Isso mesmo, eu vou precisar do código do fornecedor, que é o código do fornecedor escolhido. Tá? Um pedido ele tem apenas um fornecedor. Este relacionamento aqui vai ser o fornecedor pedido cabe. Tá, como é que fica então a minha tabela de detalhe do pedido? A tabela de detalhe do pedido vai ficar assim: pedido det. Eu vou ter aqui a quantidade do pedido, vou ter o valor unitário, e o valor total. Com quem é que ela se relaciona? Em primeiro lugar, com a tabela de cabeçalho. Em segundo lugar, de onde vem os itens para a tabela pedido det? Vem dos detalhes da cotação. Nessa tabela aqui. Então vai ter um relacionamento aqui com o detalhe da cotação. Vamos ver como ficaram os campos aqui. Então tem o código do pedido, tem o código da cotação, o código do produto e até mesmo o código da requisição. Então são informações
que vão gerar aqui a minha chave primária. É isso aí. Ok, então o sistema de compras já está aí no meu diagrama. Faltando agora o sistema de tesouraria e banco. Vamos criar essas tabelas aqui embaixo. Vou ter uma tabela chamada movimento. Vou colocar até movimento banco. Deixa só movimento mesmo para ficar menor. Ela vai ter um código. Eu vou criar um campo mês-ano. Ele vai ser um varchar 7. O que eu vou guardar nesse campo? Eu vou guardar o mês e o ano. Depois a gente vai entender por que eu vou fazer isso aqui, no lugar de eu procurar dados na data que vai ter aqui, tá? O que mais que eu tenho nessa tabela? Eu vou ter aqui o número do cheque, vai ser um inteiro. Vou ter o número do documento. Esse é um varchar 20. Vou ter a data do cheque, a data de lançamento, um histórico, varchar 50 e o valor do documento. Que quando existem esses campos, você está observando que sempre no campo estou colocando o nome da tabela também, né? Quando você tem campos com o mesmo nome, mas em tabelas distintas, é importante que você faça isso daqui para que o teu código SQL ele fique claro, ok? Esse valor aqui vai ser um double 11,2. Ok, a única tabela com que esse movimento vai se relacionar é a tabela das contas. Aqui, tabela plano conta. Vou puxar ela para cá. Vamos chamar isso de plano conta movimento. Ok, aí está a nossa tabela de movimento bancário. Tá, mas eu vou precisar de outras tabelas aqui para fazer o controle da tesouraria e banco. Vou precisar aqui de uma tabela, que é uma tabela chamada conciliação. Essa tabela vai ter um código. Vai gerar aí a minha chave primária. Ela vai ter o número do cheque.
Ela vai ter a data do cheque. O valor desse cheque. Ela vai ter o mês e o ano. E o histórico. Ok, e ela fica aí. Não tem relacionamento com ninguém não. Eu vou ter também uma tabela de cheques não compensados. Vou chamar ela de cheque ncomp. Como ela é exatamente igual a essa tabela aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou copiar. Vou colar. É melhor do que ficar digitando tudo isso aqui de novo, né? A gente vai ter só que mudar isso daqui. Apertei um Enter ali, mas ainda faltou aqui alguns detalhes. Tá, você deve estar se perguntando para que essas duas tabelas. A gente vai ver quando estiver sendo feito o sistema de tesouraria e banco. Aí você vai entender aí o funcionamento e o porquê dessas duas tabelas. Elas são tabelas de uso, tá? Não tem relacionamento com mais ninguém. Para fechar aqui o sistema de tesouraria e banco, eu vou ter uma última tabela. Que é a tabela fechamento. Eu vou ter um código do fechamento, que é um inteiro. Chave primária. E ele também é autoincremento. Vou ter o mês e o ano do fechamento. Opa, vai achar 50 não, vai achar 7. Pressionei F1 aqui, acabou mostrando a ajuda. Não é isso que eu quero. Queria ter pressionado F2 só para editar o campo. Tá, então vou ter aqui o saldo anterior. Como esse é um campo que não se repete mais nenhuma outra tabela, não vou colocar o nome da tabela fechamento aqui, tá? Eu vou ter, vamos colocar aqui, valor do saldo anterior, valor recebimentos, valor pagamentos, valor cheque não compensado, valor saldo em banco e valor do saldo real. Tudo isso é double 11,2. Esse saldo banco aqui vou mudar para saldo conta, para ficar mais legível aí o nome. Ok, ela também é uma tabela que não tem relacionamento direto. Essas tabelas aqui, elas vão gerar aí alguns relatórios gerenciais, ok? Vão servir para isso. Ok, então tá aí.
Nosso sistema está modelado. Nós ficamos aqui com algumas tabelas, né? Aí tem cerca de 30 tabelas neste nosso modelo. Vou só dar uma olhada aqui nos requisitos para ver se está tudo aí. Então, o controle de compras, eu vou ter lá a requisição, nós temos 2 tabelas para armazenar. A cotação, nós temos 2 tabelas para armazenar. O pedido também nós temos 2 tabelas. Para a gente alimentar aqui a requisição, a gente precisou da tabela de produtos, né? Nós também já temos lá a tabela de produtos. A venda, nós temos 2 tabelas para armazenar os dados da venda, sendo que tem também o tipo de pagamento, tem lá o tipo de cartão, se a venda for através de cartão. Na tabela de detalhe nós temos o produto para alimentar. A emissão da nota, ela vai estar junto aqui da tabela de venda. Boleto bancário também. Faltou essa tabela de orçamento. Nós não fizemos essa tabela de orçamento. Aí vem a pergunta: é necessário armazenar um orçamento? Lá nas necessidades, né, o usuário informou o cliente que um orçamento pode se transformar numa venda. Tá? Então vai ser sim necessário nós fazermos aí essa tabela de orçamento. Na verdade são 2 tabelas, né? Vamos procurar aqui a tabela de venda. Aqui a tabela de venda. Eu vou aproveitar essa tabela de venda, que é a venda cabe. Onde é que está a venda detalhe? É o tipo de pagamento. Venda cabe. Tá, a tabela de venda cabe tá para cá. Aqui. Venda detalhe, aliás. Tá. A gente vai copiar essa tabela aqui. Vai colar aqui. Mesma coisa com a venda cabeçalho. A gente vai colar aqui. Ok. Então aqui eu vou ter o OR cabe. O orçamento é feito para um cliente, mas eu vou tirar esse código do cliente. Vou tirar o código do cartão. Vou tirar o código do funcionário. Vou tirar o tipo de pagamento e o CFOP. Então vou ter aqui o código do orçamento, a data do orçamento. Posso armazenar o valor do orçamento, não tem problema. Esse aqui poderia ser um campo dispensável, já que com os detalhes eu posso chegar a esse valor, é um campo calculado. Mas eu vou armazenar ainda assim. Vou tirar o desconto, vou tirar o total e essas informações das parcelas. Muito bem. Esse meu orçamento cabe aqui. Ele vai ter uns relacionamentos parecidos aqui com os relacionamentos da venda. Por exemplo, a venda aqui ela tem um relacionamento com cliente. O orçamento também vai ter. Essa aqui é a tabela de cartão, o orçamento não vai ter esse relacionamento. Essa tabela aqui é a de CFOP, ele não vai ter esse relacionamento. Tipo de pagamento também não vai ter. Essa daqui é a de funcionário. Então são os 2 relacionamentos que vão ter, tá? Ela vai se relacionar com o cliente e com o funcionário. PK cabe vai ser o nome disso aí.
cliente OrcCab, funcionário OrcCab. Ok. No detalhe aqui, o que a gente vai fazer? Veja que o detalhe da venda, que é esse aqui, ele se relaciona com o produto, que está aqui em cima. Esse detalhe também vai precisar se relacionar com o produto, tá? Então deixa eu colocar ele aqui. Vai ser o OrcDet. Tava faltando isso aí. E aqui PK OrcDet. Eu vou tirar aqui o código do produto, vou tirar o código da venda. Vai ficar a quantidade OrcDet, valor unitário OrcDet, valor total OrcDet. Aí ele se relaciona com o Orc cabeçalho, se relaciona com o produto. Mas eu não mudei o nome da tabela não, né? Então, OrcDet. Essa aqui é a minha chave primária. Ok. Então, OrcCab, OrcDet. Produto OrcDet. Muito bem. Fizemos aí, então o controle de orçamentos. A entrada de produtos a gente fez lá a NFE, cabeçalho e detalhe. Requisição interna de produtos. A gente não criou uma tabela para isso aqui, né? Para armazenar essas requisições internas. Então, vamos deixar assim por enquanto. E depois a gente vai ver qual é o impacto de a gente esquecer de colocar uma tabela no modelo. É depois que a gente estiver desenvolvendo o sistema, tá? Ajuste de preço, não precisa de tabela, ele trabalha em cima da tabela de produto. Tá, controle de contas a pagar, tem abaixo do pedido. Tá, isso é feito com as tabelas que já estão existentes. Lançamento no contas a pagar na tabela de pagamento. Controle de pagamentos parcelados, também na tabela de pagamento. Contas a receber, tabela de recebimentos, controle de inadimplentes, né, deve existir um controle de inadimplentes, aqueles que emitem cheques ou que fazem parte. Cartas de cobrança devem ser enviadas para esses clientes sem datas programadas. A gente não fez isso aqui. Vamos fazer isso aqui, né? Vamos colocar uma tabela de cartas de cobrança, tá? A gente vai colocar essa tabela aqui pertinho do cliente. Vou chamar essa tabela de cobrança apenas. Então eu vou ter aqui o código da cobrança. É um inteiro. Chave primária. Alfanumérico. Eu vou ter o assunto dessa cobrança. Vou achar 50. Eu vou ter o texto dessa cobrança. Vai ser um campo do tipo texto. Eu vou poder enviar essa cobrança até 5 vezes. Então vou colocar aqui envio 1, envio 2, envio 3,
envio 4, envio 5. Eu vou ter aqui um código de processo, vou ter uma data de processo, vou ter um nome de advogado. Eu vou chamar de advogado processo. Aqui vai ser um varchar 50, um date, um inteiro. Aqui eu vou colocar um varchar, é porque esses números de processo eles costumam ter letras, tá? E esses envios aqui todos são date. Ok, relacionamento com cliente. Cliente cobrança. Continuar aqui analisando, confirmação da conta recebida, a gente já tem a tabela de recebimento, duplicata a tabela de recebimento. Tesouraria e banco, emissão de cheques, a gente tem lá as tabelas de conciliação e não compensado para controlar isso aí. Na verdade, esse é um aspecto do sistema, né? Mas o fato de um cheque ser emitido, essa informação se dá armazenada em várias tabelas. A conciliação a gente fez, a movimentação, o movimento do banco a gente também fez. E esses relatórios eles saem daquelas tabelas, né? Na verdade, o movimento ele é formado por essas tabelas aqui. Ok? Especificamente por essas duas tabelas, tá? Movimento e fechamento. E os relatórios que serão impressos, demonstrações financeiras, recebimentos, pagamentos, isso aí, esses relatórios eles são gerados através de todas as tabelas, das 4. Ok, frente de caixa já tá pronto, né? Um outro sistema. Acho que é isso aí. Se faltou alguma tabela, né? Uma de propósito a gente já viu que faltou. Provavelmente vai faltar mais algumas. A gente não fez aqui as tabelas de controle de auditoria, né? Não foi feito ainda. A gente não fez a tabela de controle de acesso, né? Quem é que pode entrar no sistema de tesouraria. A gente não fez nada disso. Vamos ver qual vai ser o impacto de a gente não fazer essa tabela neste momento. Tá bom? Feito isso, já que todas as tabelas estão aqui neste modelo, nós vamos agora gerar um código SQL para poder gerar este banco de dados. Falta a gente configurar algumas coisinhas aqui. Vamos aqui em Model, Model Properties. Então aqui eu tenho o nome desse meu modelo, posso colocar o autor, banco de dados MySQL 5, database aqui está aparecendo database 1. O nome nós vamos colocar sysconjava, vai ser o nome do nosso banco de dados. Então ele vai apagar qualquer banco de dados com esse nome e criar novamente, tá? E vai usar isso daí. Ok? O banco de dados que nós vamos criar vai ser do tipo InnoDB, que é aquele que aceita transações. Tá, ele está criando aí o banco de dados, está usando, ele apaga o banco de dados se ele existir e ele cria todas as tabelas depois. Coloca aí as constraints, né, que são as chaves estrangeiras. Ok, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente fazer. Regras de negócio, não vamos mexer em nada disso aqui não. Domains, tables, aqui tu pode trabalhar com todas as tuas tabelas.
Observe que não existe um dono, nós não criamos um owner, né? Vamos deixar assim mesmo, tá? Colocamos comentário em apenas algumas tabelas. Se você clicar aqui, você vai direto para as propriedades das tabelas. Colunas, referências, índices, chaves, views, procedures e triggers. Você já pode criar aqui algumas delas se você desejar. Muito bem. Feito isso, vamos aqui em Generate Database. Então, ele vai gerar um banco de dados. Vamos chamar de syscom Java. Vai gerar nesse caminho aí. Ele vai gerar todas as tabelas com todas as colunas. Aqui nós temos 32 tabelas, todas estão selecionadas. E aqui está o preview do que ele vai fazer. Vou clicar em OK. O arquivo foi gerado. Gerado com sucesso. Ele soltou aqui algumas mensagens. Vamos dar uma olhada no código gerado. Ok, aqui ele dropa o banco, aqui ele cria. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela banco. Tá aqui o tipo dela aí no DB. Bom, parece que tá tudo ok. Vou selecionar tudo aqui, Ctrl C. Tem aqui uma ferramenta chamada SQLog. Você está recebendo ela aí para trabalhar com o MySQL. Eu vou colar esse código aqui e vou pedir para executar essa query. Tá. Esse botão aqui executa apenas uma linha. Então no caso ele tentou executar essa linha em branco, não executou nada. Então vamos clicar nesse botão aqui. Execute all queries. Vamos pedir para ele dar um refresh aqui. Aqui está o syscom Java. E as minhas 32 tabelas. Ok? Tá, eu tenho aqui uma tabela. Aqui eu não modelei ela, tá dentro desse syndic aqui. Que é essa tabela Correio CEPS. O que essa tabela tem? Tabela Correio CEPS, ela tem todos os CEPs do Brasil. Se eu colocar aqui Select All from
select count from Correios CEPs. Tem 699.307 registros. Então eu vou aproveitar essa tabela aqui no meu Syscom Java, tá? Vou clicar aqui com o botão direito, Copy Table to Different Host ou DB. Então tá aí. A Correio CEPs eu quero que ele copie para o Syscom Java. Estrutura e dados. Uma tabela grande que você vê que ele está copiando os dados. Chegou aí em 103.000. Vai demorar um pouquinho mais porque são quase 700.000 registros, né? Essa tabela aí é de 2007, tá? Então, quando nós formos inserir um cliente ou um fornecedor, quando precisar inserir endereços, primeiro nós vamos fazer uma procura aí nessa tabela. Principalmente, vamos dizer que o cliente não saiba qual é o endereço dele. Então você vai nessa tabela, procura pelo logradouro lá e automaticamente será selecionado o CEP. E esse CEP será importado para o cadastro que você está fazendo no momento. Ok, done. Vamos ver se foi done mesmo, se foi feito. Syscom Java. Vamos clicar em refresh. Correio CEPs. E aí está a nossa tabela. Ok? Muito bem. Então nós estamos com o nosso banco gerado, né, através do nosso modelo. Vamos partir agora para a criação, o desenvolvimento do sistema em si.